O programa Véu de Noiva é um oferecimento de Comlines Tramontina, presentes que marcam. Put your flags up in the sky, in the sky. Jogue lá no alto. And wave side to side, side to side. Lado a lado. Show the world where you're from, show where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 26 anos, sou natural de Guaíba, do ladinho de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Casei no dia 20 de abril de 2014 e tô aqui hoje para falar um pouquinho de como foi os preparativos do meu casamento. Meu nome é Júlio Casagrande, eu sou natural de São Borja, moro hoje em dia em Guaíba e eu tô aqui para falar a respeito do nosso casamento que ocorreu no dia 20 de abril. Eu e Júlio, a gente se conheceu na faculdade. A gente fez faculdade de fisioterapia juntos e ele foi a primeira pessoa que eu vi no primeiro dia de aula. Mas apesar dele ter sido a primeira pessoa, dali em diante eu não tenho muitas lembranças dele. A nossa turma era muito grande, tinha umas 60 pessoas na turma, vários grupos separados e ao longo da faculdade a gente não ficou no mesmo grupo. O Júlio trancou algumas cadeiras, acabou saindo da mesma turma que eu e a gente foi se distanciando. A gente foi ter contato de verdade, eu fui realmente olhar para a Ana no penúltimo semestre da faculdade, quando nós entramos em estágio, e aí nós começamos a ter um convívio um pouquinho maior, a gente ficou na mesma turma, no mesmo pequeno grupo, e aí nós começamos a ter uma amizade muito bacana, né? Mas nós nunca estávamos no mesmo momento. Enquanto eu namorava, a Ana estava solteira, e quando ela estava solteira, eu estava namorando, então nós nunca estivemos solteiros ao mesmo tempo durante esse período, a não ser bem no final da faculdade. E aí os astros convergiram, como nós dizemos, que nós ficamos solteiros, e aí aquela amizade toda que nós tínhamos foi um facilitador para a gente poder iniciar uma relação, um namoro, um noivado e um casamento. Lá em junho de 2009, a gente começou a ficar e uns 2 meses depois a gente já engatou o namoro. Legal porque a gente já era muito amigos antes, então a gente já se conhecia, não precisou daquele conhecimento de quem é a pessoa, de como ela é, a gente já se conhecia bastante. Só precisou mesmo fortalecer essa relação e a gente se descobrir um pouquinho mais para ter certeza que era a pessoa certa. A Ana, no final da faculdade, no final do curso dela, ela estava programando uma viagem com as amigas, né? E, bueno, viagem com amigas para o Rio de Janeiro, né? Não imagino que seja algo muito tranquilo, algo que... enfim, né? Não seria algo muito bacana, assim, de se viver estando solteira e solteiras, as amigas juntas. Então, como dizem no Sul, tentei dar uma manhada nela, né? Eu pedi ali namoro antes dela ir viajar, né? Convidar para jantar, né, e tal, e acabou que achamos por melhor que não fizéssemos aquilo naquele momento, né? Não ficou nenhum mal entendido, foi super tranquila a conversa, até me chamou a atenção isso na época. E bueno, ela foi viajar, né, e eu fiquei aqui. Lá eu falei com ele todos os dias da viagem, eu só pensava nele, eu ia pras festas e ficava lembrando dele, falava com as gurias sobre ele, todo mundo me achando uma chata. Enfim, eu comecei a perceber que realmente que era a pessoa certa para engatar o namoro. E quando eu voltei, ele estava me esperando no aeroporto com flores, super romântico, aí eu me apaixonei de vez, né, foi o que precisava. E naquele dia mesmo ele me pediu em namoro a segunda vez e a gente já começou a namorar. Hoje em dia tem aquele, né, tu olha na internet esses pedidos, né, cinematográficos, né, com lancha que o cara aterrissa de paraquedas e tudo mais. E aí, quando a gente começa a pensar numa maneira de pedir, tu sempre quer surpreender a tua companheira, né? E eu sempre pensei, bueno, como é que eu vou surpreender a Ana? Né? A gente já tinha vivido bastante coisa junto, a gente tinha bastante experiências de vida. E eu pensei que a maior maneira de surpreender ela seria algo totalmente casual para nós. Seria uma janta
na nossa casa. Então eu esperei ela retornar numa viagem que ela fez com a mãe dela. Essa época foi o tempo que eu tive para planejar tudo e organizar tudo. Cheguei em casa, aquela mesa posta, linda, velas, tudo bem. Fui pro meu banho, quando eu saí a mesa ainda estava mais arrumada, cheia de objetos assim que tinham uma simbologia pra gente, fotos nossas de alguns momentos importantes. Antes da janta, assim, a gente sentou e ele começou a fazer um discurso. Aí eu comecei a pensar assim, Ana, não se empolga, não é isso, não se empolga, não pode ser. E ele começou a falar da nossa história, de como a gente se aproximou, de como ele se sentia comigo, de como a nossa relação estava ficando forte. E eu não me lembro de quase nada que ele disse, porque eu estava tão nervosa e só pensava, não demonstra empolgação, porque não vai ser isso, não vai dar uma assim de desesperada, né? Mas daí, depois de todo o discurso maravilhoso, ele se levantou. Eu me lembro de só ter colocado as mãos no rosto, assim, eu fiquei em choque. E ele veio pro meu lado da mesa e se ajoelhou e abriu, assim, a caixinha com a aliança e disse, tu quer casar comigo? Nisso eu já tava aos prantos, eu já não me lembro de mais nada. Eu lembro de não ter respondido, de ter começado a chorar e chorar e chorar. E ele ficou esperando assim, e aí, quer ou não quer? Eu disse, óbvio que sim. Mas me lembro assim, mão no rosto e choro descontrolado. Foi um dia muito emocionante, assim, foi um dia muito legal da minha vida. A gente nem jantou, não me lembro o que teve de janta, não me lembro de como foi depois. A gente ficou num clima assim que eu fiquei em choque e acho que ele em choque pela minha reação também, então foi muito legal. A gente noivou em outubro de 2012 e o nosso primeiro combinado foi, vamos curtir essa fase noivado, não vamos sair enlouquecido pensando na festa, nos preparativos, vamos com calma. Então a gente botou como data janeiro de 2013 a gente sentar para definir uma data, um local. Mas até então a gente fez festa com a família para comemorar, a gente namorou bastante, aquela aliança pesada na mão. Depois da data, então a gente foi atrás do salão e da cerimonialista em conjunto. A gente não queria nem fechar com o salão antes de falar com a cerimonialista, nem ir numa cerimonialista sem ter um salão definido ou em mente. Então a gente começou a visitar alguns salões de Porto Alegre e nos apaixonamos de cara pela casa MTX. Quando a gente entrou lá, é tudo maravilhoso. A gente saiu, se olhou e sabia que ia ser lá, assim. A gente foi em outros lugares, mas nenhum bateu assim, nem chegou perto de tudo que a gente viu lá, de tudo que a gente imaginou lá. Então a gente, com essa informação guardada, a gente foi atrás da nossa cerimonialista. O primeiro lugar que a gente foi no Vintage Atelier, e quem nos recebeu foi a Cláudia Chanas. A gente marcou uma entrevista para saber como as coisas funcionavam, como eram os preparativos, como era esse serviço, que até então a gente não conhecia. E a nossa primeira entrevista com a Cláudia virou uma grande conversa, assim. A gente ficou muito tempo falando sobre a vida toda, sobre a gente, sobre ela, sobre assuntos aleatórios e também sobre o casamento. A gente saiu de lá, a mesma história. Entramos no carro, nos olhamos e ligamos para todas as outras cerimonialistas que a gente tinha marcado de conhecer e desmarcamos todas, porque a gente sabia que era com ela que a gente ia fazer a nossa festa. Foi uma festa muito afetiva, eles tinham muitas memórias de família trazidas na forma de objetos da fazenda, objetos da casa deles. Em um dos lounges tinha uma simulação da mesa deles, da mesa da sala deles, com objetos deles, que eles trouxeram. Então foi muito bacana fazer isso, era uma festa muito moderna. A MTX é um lugar moderno, com pé direito altíssimo, e mesmo assim a gente conseguiu trazer uma sensação de amplitude, mas de aconchego. Então quando tu entrava na casa, via aquela imensidão, eram paredes feitas do tecido todo de veludo, assim, aquele cortinado todo de veludo, ricamente iluminadas, com muitos detalhes, muitos elementos aéreos, árvores, 2 árvores de 4,5 metros no meio do salão e não chegavam nem perto do teto. Então era uma festa assim que ela surpreendia pela imponência, mas quando tu chegava nos microambientes, ela tinha detalhes afetivos. Bem, eu tive um momento na festa do casamento, que foi um momento que apareceu o gol do Internacional, então essa foi uma decisão que a ideia surgiu dela, mas foi uma decisão minha de ok, vamos fazer isso e não vamos abrir mão, né? E eu participei muito de fato nas escolhas finais.
Só que as escolhas finais quase todas vinham com filtros da Ana. Então ela me trazia geralmente 2 ou 3 opções em relação à decoração, eu quero isso ou aquilo, e ok, vamos fazer por isso, vamos fazer por aquilo. Então eu já recebia praticamente a resposta esmiuçadinha na minha mão, eu só tinha que tomar a decisão de optarmos, de irmos por aquele caminho ou por esse. Mas ela sempre me trazia as opções praticamente prontas. A decoração da nossa festa foi a decoração mais linda que eu já vi. Posso começar dizendo assim. Depois de muitas reuniões, depois de muitos sites e blogs que eu visitava, a gente chegou no que eu vi de mais perfeito. Assim. A gente queria uma cerimônia bem minimalista, assim, tanto que a gente optou por não fazer flores em toda a nave da cerimônia. A gente tinha 2 arranjos grandes na entrada e depois mais nada de flor, só o altar lá na frente, cheio de luzinhas iluminando. O pé direito do local da cerimônia era super alto, então tinha aquela cascata de luzinhas iluminando. A cerimônia foi toda branca, eu queria uma cerimônia em que o foco fosse nós dois, fosse a cerimônia em si. Todo o amor que estava rolando ali, tudo que ia ser dito. E eu acho que a gente conseguiu, a gente optou pelo branco total, que me gerou muito medo. Eu dizia pra Cláudia, pra nossa cerimonialista, Cláudia, tem certeza, não vai ficar assim, não vai tender pro brega? E ela, não, Ana, confia, vai ficar lindo. E eu decidi pagar pra ver. E graças a Deus, porque ficou deslumbrante a cerimônia, assim, ficou uma cerimônia angelical, ficou romântica, ficou exatamente como a gente queria. Poder acordar ao teu lado, dia após dia, dividir as angústias, ganhos, realizações, sonhos. Cada dia destes se tornou único. Cada dia destes me fez e me faz ter a certeza do amor que sinto por ti. Da felicidade em poder compartilhar minha vida contigo. Da alegria que sinto por te fazer sorrir. Hoje é o dia do sim. Sim ao nosso amor. Sim para uma vida inteira juntos. Para formarmos uma família e para tudo que sonhamos construir. Estou feliz pelo casamento, mas principalmente por ser tu que está na minha frente. Então, a nossa lua de mel nós tínhamos uma pequena dúvida, né? A Ana queria muito a questão de praia, né, de um local paradisíaco, e eu queria fazer uma viagem diferente das que a gente comumente faz. O Júlio chegava a sugerir assim, alguns lugares com neve, alguns lugares bem urbanos, e eu dizia pra ele, não, eu quero praia. Pra mim, lua de mel e romance combinam totalmente com praia, eu sou apaixonada. E aí, chegamos ao meio termo, conseguimos ir para uma praia e para uma cidade
movimentada, cidade agitada, mas uma cidade também chave para turismo, enfim. A gente acabou combinando um roteiro Maldivas e Nova York. Então fizemos o que os dois queríamos, assim. A gente, depois de namorar bastante, curtir a praia lá nas Maldivas, a gente foi pro lado total urbano de Nova York. Foi bem legal, bem diferente, 2 momentos bem diferentes da lua de mel. Mas depois da volta a vida precisa continuar, a gente precisa voltar a trabalhar, precisa voltar a conviver com os amigos, porque a gente acaba um pouco, querendo ou não, se afastando, porque tu vive aquilo ali. Então agora aos pouquinhos, a gente tá 2 meses e meio casados, a gente aos pouquinhos, devagarzinho, tá voltando, assim, ajeitando a nossa empresa de novo, começamos a construção da nossa casa. E assim como o casamento foi um objetivo, um sonho muito grande, a gente agora tá escolhendo o próximo. Quais são os próximos sonhos, as próximas buscas que nós estamos indo atrás. Fácil. A dica de hoje é a respeito de bem casados com brigadeiro gourmet. O bem casado é uma tradição em todo casamento, mas ele tem uma nova roupagem hoje. Ele pode ser recheado com brigadeiro gourmet de diversos sabores. Vocês com certeza vão agradar em muito os seus convidados. As bolachinhas feitas com muito carinho da vovó. O jantar em família com todos reunidos. O almoço de domingo com um churrasquinho entre amigos. Agora, além dos momentos inesquecíveis, seus familiares e amigos vão poder marcar mais uma vez a sua vida. Lista de casamento Comlines Tramontina. Presentes que marcam. A dica de hoje é não só para as noivas, mas para todas as mulheres que ficam na dúvida na escolha da bolsa, porque afinal a nossa bolsa reflete quem a gente é pelo lado de fora e guarda as nossas coisas mais íntimas dentro. Então é importante que ela não só siga uma tendência, mas que ela combine com o nosso estilo de vida e com a nossa personalidade. Echoes of your words crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. And my walls. Oi, eu sou a Caroline Coelho, eu tenho 24, quase 25 anos e eu tô em busca do meu vestido ideal pro dia 28 de novembro de 2015. Meu noivo se chama Ramon Lucio Rosa. E nós nos conhecemos fazem 9 anos, no dia 28 de novembro, né, há 9 anos atrás. Na verdade, eu sempre conheci ele, sempre soube que ele existia, nós sempre tivemos amigos em comum. E um dia eu fui numa festa, na verdade eu não tinha sido convidada para essa festa, foi a única festa da minha vida que eu fui de furona. Cheguei nessa festa, ele estava lá
Aí fiquei olhando pra ele, porque eu conhecia ele. Quando eu fui conversar com ele, ele disse, oi, tudo bom, Ramon? Ele olhou pra mim e disse, mas quem tu é? Né? Que tu tá vindo falar comigo? E aí eu percebi que, na verdade, ele tava me olhando, não era porque a gente se conhecia, porque ele me conhecia. Ele tava me olhando porque ele tinha gostado de mim, enfim. E aí naquele dia, a gente começou a se conversar, a gente ficou aquele dia, a gente passou 1 ano depois, a gente não se falou. Até que um dia ele me convidou para ir numa festa, não sei porque eu aceitei, mas enfim, fui. E desde aquele dia, então, até hoje, a gente tá junto. Bom, eu trouxe a minha mãe e a minha irmã para ver o vestido, porque esse momento eu acho que é importante para elas também, para minha mãe, para minha irmã. Eu acho que é muito importante ter a opinião delas e eu quero muito que elas participem desse momento, que é um dos momentos que eu acredito que seja um dos mais felizes da minha vida. E em relação ao vestido, eu tô bem... São muitas opções, eu não sei exatamente o que eu quero. Às vezes eu acho que eu quero um vestido que tenha um tule grande, que seja bem assim, mais romântico, seja mais de princesa. E às vezes eu acho que eu quero uma coisa com um pouco mais de transparência, um pouco mais mulher. Então hoje eu vou ver quais são as opções e vou escolher, não sei, vamos ver. Ficou um pouquinho grande nas costas. Ficou um pouquinho grande nas costas. Essa cor champanhe, pra mim, é a cor. Deixa eu ver aqui no espelho. Assim, talvez porque ele esteja... Porque ele é reto. Porque ele esteja grande também. Não, porque ele é reto, cara. Mas, o outro, ele é assim, ó. Eu acho que eu queria alguma coisa mais decotada, assim, pra valorizar um pouco mais aqui, já que ele é, tomara que caia, né? Ele sai da lista. Esse é aquele que aparecia a barriga. Foi lindo. Eu achei bonito, mas eu não escolheria esse vestido. Então é isso. Esse aqui também não fica na lista. Simples, né? É um absurdo dizer que esse vestido é simples, mas ele é mais discreto. Ele assim. é elegante, eu também acho, muito elegante. Eu gostei foi como ele ficou, sabe? Ele ficou bem direitinho, assim. A gente mantém ele na lista, então. Ele é bonito. É bonito? Ele é bonito. A habilidade não é uma... Daí durante a festa tem que prender a cauda. Não gostou? Não. Isso daqui pra cima, né? Não gostei disso aqui, ó. Não! Eu achei lindo. Esse definitivamente não está na lista. Esse que eu escolhi. Esse Eu gostei disso aqui. Assim, desse corte. Eu não gostei dessa renda avançando aqui. Eu acho que essa renda avançando. Acho que o corte, ou a sereia, ou algo parecido. Então esse não fica na lista, esse sai da lista. Mas ficou curto. Vocês não tiveram uma reação tão boa com esse vestido? É que tá lá, grande demais. Eu gostei demais. Gostei das costas maravilhosas. Mas eu fiquei magricelinha, eu acho.
Esse não está na lista. Esse sai da lista. Esse é o Anitta, né? Esse, Carol. Ai, mas Gente, é muito difícil. Vai ser muito difícil decidir. Já vou falando pra vocês. Vocês se preparem. Porque vai ser difícil. Aí eu não sei se esse tá na lista ou se não está. Eu tô muito na dúvida. Mas eu acredito que sim, eu gostei bastante dessa parte aqui da frente. As costas são muito lindas. Então eu acho que sim. eu ia dizer, o sacrifício tem que fazer. No dia do seu costume, É. é uma regra, né? Noivando em círculo. Vamos andar em círculo então aqui pra eu poder mexer. Linda, Carol. Imagina casando com esse vestido. Com certeza. Ele é o que eu imaginei. Depois de 2 horas, então, eu finalmente encontrei o meu vestido. Eu não achei que ia ser tão fácil, achei que ia ser complicado. Fiquei com receio de escolher logo na primeira vez que eu saí para procurar o vestido, mas encontrei meu vestido ideal. Quando eu pensava em casar, eu imaginava um vestido exatamente como esse.